E aí eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Senhor, nós estamos na série Renúncia e Intimidade. Na quinta-feira a gente está na série Mudança Próximo Nível. Vocês meio com mudança, né, gente? Será que eu vou me mudar, gente? Eu vou para algum lugar? Vou para Portugal? Vou para Argentina? Vou para lugar nenhum, não, amor? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 18. Se você achou, diga eu achei. Cadê aqui, gente? Estão meio devagar aí, hein? Isso aí. Isso. Mas vou ler aqui na minha, aqui eu... Vamos lá. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Achavam-se presentes quem? A quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista. Mas outros dizem que é Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E no terceiro dia, oh, aleluia. Verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Fecha os teus olhos. Deus, nós estamos diante da tua palavra. A mensagem é tua, a minha vida é tua. Todo esse ambiente, toda essa casa, tudo aqui, Senhor, é teu, te pertence e é para ti. Senhor, de mim mesma, como ser humano, eu não tenho nada. Mas o teu Espírito que habita em mim, o teu Espírito que move a minha alma e todo o meu ser, pode fluir através da minha vida nessa noite. Então eu me coloco nos teus cuidados, Senhor, na tua direção, na instrução daquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Usa a minha vida. E que cada coração nessa noite, cada um de nós possamos estar disponíveis, Senhor, para a tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Queridos, o texto que lemos, eu acho muito lindo a forma com que Jesus, ele constrói momentos para falar acerca das coisas que estão no seu coração. Eu acho lindo como o Senhor, ele constrói ambientes para poder trazer ensinamentos tão profundos e tão necessários para a nossa vida. O texto aqui vai dizer que Jesus, ele não está no meio da multidão. Ele está num lugar à parte. Então a primeira coisa que a gente já pode entender nesse domingo, nesse início de semana, é que existem assuntos que Jesus quer tratar com pessoas à parte. E aí a problemática é quando a gente quer andar sempre no meio da multidão.
Diga para alguém, sei que você não gosta, eu também não gosto, mas é legal dizer para a pessoa que está do teu lado, só para reforçar. Diga para ele assim: assuntos necessários para um próximo nível, Jesus trata à parte. Eu quero juntar o tema de quinta-feira e quero juntar o tema de domingo, porque eu entendi que nesse mês de abril, o Senhor tem um próximo nível e nós precisamos nos permitir ser levados para esse próximo nível. Então, a noite de hoje são instruções para fazer os nossos pés caminharem a um passo a mais. Fazer com que o nosso coração tenha um entendimento a mais. Fazer com que a nossa mente tenha uma compreensão da vida além daquilo que nós já entendemos até aqui. Porque a verdade é que a gente vive como um bebê, vivemos a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta. Depois da fase adulta, qual é? Eu estou na fase adulta. É a velhice. Meu pai já está lá e ele já até fala com tranquilidade. E se você parar para analisar, queridos, em cada fase da nossa vida é uma linguagem, sim ou não? Em cada fase da nossa vida é um aprendizado. Para cada fase da nossa vida, a gente vai recebendo uma instrução nova. Por quê? Porque a gente cresceu, a gente amadureceu, outros assuntos vão chegando a nós, outras responsabilidades vão chegando a nós. Então aqui o contexto é Jesus falando aos discípulos, porque ele agora está com aqueles que ele separou para dar continuidade. E aí, Jesus está aqui agora tratando de um assunto à parte. Então perceba que nós é que precisamos estar dispostos a querer ouvir quando Ele nos chama para estar à parte, para ouvir assuntos que são tratados à parte, ou se nós queremos ser aqueles que seguem somente no rumo da multidão. Porque a compreensão que nós vamos entender aqui é que o próximo nível é para aqueles que conseguem ouvir a parte. Porque a parte, ele está dando um treinamento diferente do que a multidão está ouvindo. A multidão está atrás da cura, a multidão está atrás da multiplicação, a multidão está atrás dos sinais. Pastora, isso é errado? Não! Só que a palavra também vai nos ensinar que eu posso também querer estar à parte, me permitir ser chamada e ouvir para estar à parte. Ele está à parte, ele está ali tratando com os discípulos. E aí ele no meio dos discípulos, ele simplesmente surge com uma pergunta. Quem é que a multidão, olha aqui, está dizendo que eu sou? Aí perceba que um deles vai responder, Pedro vai dizer, olha, tem alguém que está dizendo que tu é João Batista, outro está dizendo que tu é um antigo dos profetas. Eles estão dizendo. Então perceba o assunto aqui, Jesus está dizendo, o que a multidão está dizendo ao meu respeito? Eles descreveram. Só que a verdade é que Jesus estava interessado em saber o que eles estavam dizendo. E aí ele continua. Mas vocês, no meio de vocês, quem vocês conseguem definir que eu sou? Lá eles podem dizer que sou João Batista, pode dizer que eu sou Elias, pode dizer que eu ressurgi, que eu sou um dos profetas. Mas com vocês aqui à parte, com vocês que eu tenho sentado à mesa, que eu tenho treinado, que eu tenho conversado, que eu tenho passado tempo no monte chorando, o que vocês estão sabendo ao meu respeito? Porque os assuntos à parte, esse lugar de mesa, esse lugar de comunhão, é para revelar
se nós estamos aprendendo sobre quem Ele é, ou se nós estamos sentados à mesa, mas pensando e sentindo como a multidão. Então, mesa é um lugar que revela como é que está o nosso coração. Aí Jesus pergunta para ele, tudo bem, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês estão cogitando dentro do coração de vocês que eu sou? Pedro se ergue e ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lucas não descreve dessa forma, mas Mateus vai descrever e vai dizer que Jesus disse para ele, bem-aventurado é você, Simão Pedro, porque não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus revelou quem eu sou em você. Então essa é uma noite de revelação. Essa é uma noite que o Espírito quer revelar o Filho de Deus de forma mais íntima e de forma mais profunda sobre quem Ele é e sobre o propósito dEle na nossa vida. Não é sobre carne, não é sobre sangue, porque a carne, ela sempre vai estar motivada a estar enraizada nas coisas dessa vida. A nossa carne, ela sempre vai estar motivada pelos desejos constantes das necessidades dessa vida. Sim ou não? Quem aqui hoje já não pensou sobre o que vai fazer na segunda-feira? Mas sobre o que você pensou sobre a segunda-feira, sobre o que nós pensamos sobre a segunda-feira, nós incluímos no topo da nossa lista as coisas espirituais? Ou o nosso coração revelou as coisas naturais das necessidades da nossa carne? Tá entendendo? O que o Espírito, o próximo nível que Ele está querendo nos levar, você vai entender até o final da mensagem. Porque nós temos essa tendência. E Jesus, Ele estava aqui nessa conversa com eles, dizendo, olha, o que a multidão está dizendo, eles estão dizendo. Mas não são eles que vão dar continuidade a propagar o meu reino, a vontade do meu Pai, quando eu for. É vocês. Então, se é vocês que vão dar continuidade, eu preciso saber o que está no seu coração. Aleluia. Aí ele continua e ele diz, olha, é necessário que o Filho do Homem, nesses dias, sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, e seja morto. Quando nós olhamos esse cenário, a palavra de Jesus, olha, é necessário que eu sofra. E não são poucos os meus sofrimentos. É necessário que eu seja rejeitado. Meu Deus. É necessário que eu seja morto. É necessário. E aí eu parei aqui, irmãos. E eu fiquei aqui parada, meditando. Jesus dizendo para os discípulos, é necessário o meu sofrimento. É necessário que eu seja rejeitado. E é necessária a minha morte. Mas depois disso, tem o próximo nível. Depois que eu sofrer, depois que eu sofrer rejeição, depois que eu for morto, tem um próximo nível. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. E é sobre isso que nós precisamos entender, queridos. Que nessa vida aqui, vivendo nesse corpo, nessa humanidade decaída, vai ter sofrimento, vai ter sofrimento. Vamos ser rejeitados? Vamos ser rejeitados. Situações da nossa vida vão ser levadas à morte. Situações da nossa vida vão ser levadas em morte. Mas depois de tudo isso tem um próximo nível. E assim como Ele ressuscitou,
Cadê que o dia do sofrimento chega e a gente quer lidar com ele? Cadê que o dia da dor chega e a gente quer viver a dor? Cadê aquele dia que a gente é rejeitado? A gente quer viver rejeição? Se o Cristo não foi livre da rejeição, o que nós temos nessa humanidade decaída dentro de nós que nós podemos não ser rejeitados? Eu só não quero ser rejeitada pelo meu amado, pelo resgatador da minha alma. O restante é processo da vida me formando, é processo da vida me moldando. Aleluia. Então pega na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele: após as tuas dores, existe o próximo nível. Aleluia. A questão é que a gente fica preso no dia da dor. Sim ou não? Sim, a gente fica questionando e perguntando. Questionando e perguntando. Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que isso aqui está assim? Por que isso aqui está assado? Agora, nesse começo do mês de abril, fez 1 ano que eu sofri a exaustão mental. Fez 1 ano. E eu fiquei 1 ano perguntando para Deus por que Ele tinha permitido eu ter aquele sofrimento. O ano inteiro, Jéssica, eu ficava tentando entender. E a minha oração era tentando entender. Deus, qual é a causa? O que tu quer me ensinar? E eu fiquei perguntando. 1 ano. Deus respondeu para me revelar alguma coisa? Porque para mim, não falou nada não. Cadê os profetas? Deus não revelou nada para os profetas, não? Porque para mim, quando fez 1 ano, eu falei: Deus, sabe de uma coisa? Eu não quero entender mais nada, não. Tu me feriu, me levou para esse lugar, me levou para esse lugar. Eu desisti de querer entender. Eu queria ficar tentando achar tópicos. Eu sofri isso por causa disto. Deus me fez passar por isso porque Ele queria que eu aprendesse isso. Eu estava querendo, sabe, montar quase sei lá o quê. Quando eu completei 1 ano, a minha oração falou: Deus, não quero saber de mais nada, não. Quero saber por que tu permitiu. A única coisa que eu falei para Deus: eu desisto de querer entender as tuas formas de me ensinar. E aí, eu entrei em uma condição de dizer: Deus, quem sou eu para questionar qualquer sofrimento? E aí, foi nesses dias que essa mensagem aqui começou a borbulhar para fora. Eu falei: eu nasci para te adorar. Fiquei perdida por um tempo, tu resgatou a minha alma. Já sou resgatada. O Senhor já me lavou, já me limpou, já me purificou. Quero entender nada, eu quero caminhar contigo. Eu quero que tu não largue a minha mão. Eu quero que tu continue se revelando para mim. Eu só quero que o Senhor seja em mim, eu só quero viver para a tua glória. Eu só quero saber que apesar de todo sofrimento aqui nessa terra, o meu nome está escrito no livro da vida. E aí os dias ficaram mais leves. E aí sabe o que eu entendi? Que o que de repente era para durar 3 meses, 6 meses, sei lá quanto tempo, o próximo nível, eu fiquei amarrando. Catuca esse crente que está do teu lado e diz para ele: para de ficar amarrando tua vida. Perguntando e questionando. Aleluia. O próximo nível é que chegou, ele disse: olha, eu vou passar tudo isso, mas eu vou sofrer. Eu vou ser rejeitado, eu vou ser levado à morte. Mas fica tranquilo, eu vou ressuscitar. E sabe o que é interessante nesse contexto aqui, queridos? É que quando Jesus é preso, quando ele vai caminhando na via dolorosa, dá um branco na mente dos discípulos.
Porque o sofrimento parece que faz a gente esquecer daquilo que ele disse. E ele simplesmente... E teve discípulo que, ao ver que tinha chegado o terceiro dia e Jesus não tinha ressuscitado, teve 2 discípulos que ainda foram para o caminho de Emaús porque esqueceram desse assunto. Que ele disse, olha, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Porque o dia mau, quando ele chega na nossa vida, parece que ele tem o poder de sugar todas as nossas energias, todas as nossas forças, todas as nossas promessas. E a gente acaba ficando esquivado no porquê, no pra quê do sofrimento e não consegue enxergar a grandeza daquilo que ele disse que vai fazer. E sobre aquilo que ele disse que ele vai fazer, porque quem disse foi ele, a palavra é dele, a sustentabilidade é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. E não é por causa de mim, nem por causa de você, não é por causa do nosso jejum, não é por causa da nossa oração, é porque ele disse. Então ele mesmo vela e sustenta por aquilo que ele disse. Aleluia! Aí ele caminha com os discípulos e ele diz, olha, deixa eu falar mais uma coisa com vocês. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aí ele continua, olha, o assunto não acabou não. Quando a gente pensa que o assunto não pode apertar mais um pouco, aí ele fala assim, olha, aperta o cinto agora, porque agora a decolagem vai ser maior. Ele olha para os discípulos e diz, olha, tem mais uma coisa. Se vocês quiserem continuar me seguindo, e o seguir aqui é o caminhar junto, o estar com ele, o andar com ele, tem 2 condições. Tem 2 situações pela qual vocês vão precisar decidir na vida de vocês para caminhar comigo. E ele vai dizer, uma delas é negar a si mesmo. A segunda é tomar a sua cruz. Então a verdade é que andar com Jesus tem as condições dele. Porque se também queremos viver com ele, se queremos usufruir de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele tem para nos oferecer, é dentro das condições dele. E aí ele vai dizer, olha, negue-se a si mesmo. E eu fiquei pensando, queridos, nessa condição de se negar a si mesmo. Fiquei olhando para essa condição de negar a nossa humanidade decaída. Como é negar a nossa vida? Como é negar o nosso eu? Como é negar quem somos? Por que ele pediu para que os discípulos pudessem negar a si mesmo? Por que Jesus deu essa condição para caminhar ao lado dele? Por que Jesus implicou nessa condição e ele não disse, olha, se vocês querem vir após mim, é só vir, vamos embora, caminha comigo, vamos embora. Vamos sentar à mesa, vamos comer, vamos beber. Vem cá, eu vou ensinar vocês. Se vocês quiserem aprender, vocês aprendam. Se vocês não quiserem também, tudo bem, mas vem me seguindo. Por que Jesus não fez desse jeito? Porque Jesus veio com um propósito. Jesus veio reconciliar, restaurar e resgatar a nossa vida dessa humanidade decaída para a eternidade. E Ele que é santo, para nos fazer habitar num lugar que é santo, aonde o Todo-Poderoso Ele habita. Então não é de qualquer maneira para chegar lá. Então Ele veio nos ensinar
sobre quem somos, a condição que estamos e quem precisamos ser. Então ele vai dizer, olha, é necessário negar a si. Por quê? Porque Jesus entendeu perfeitamente que o pecado havia se manifestado. A condição pela qual o homem estava vivendo. A condição que a mente do homem começou a ser formada, a ser desenvolvida para a sua própria prática de vida. Porque o texto mais abaixo, ele vai continuar e ele vai dizer, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Por quê? Porque o homem criou paradigmas, criou formas, criou maneiras do entendimento sobre o que é a vida. Só que quando Deus nos cria, Ele nos cria com um propósito. Ele nos cria com um destino. Quando Deus sopra o fôlego da vida em Adão, Ele sopra o fôlego da vida em Adão, dá domínio, dá governo, dá jardim, mas o essencial de tudo, mais do que tudo que Deus construiu e deu na mão do homem, porque Deus fez tudo e deu na mão do homem, era na virada do dia ter um encontro com o homem. A grandeza da vida para Deus não era em tudo aquilo que Ele construiu. Era na virada do dia poder estar ali no lugar do encontro. Era poder chegar e dizer, Adão, Eva, como é que foi o dia de vocês? Era poder olhar para Adão e Eva e ter comunhão. E poder partilhar sem dor e sem sofrimento. Mas Adão e Eva, a Bíblia vai dizer que eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E eles comeram da árvore que não era para comer. Mas sabe o que eu me pego pensando, e eu penso muito nesse texto? Que a problemática ali, mais do que eles terem feito o que era mal e ter comido, foi não estar no lugar do encontro. Foi não estar no lugar aonde Deus estaria. Porque eles poderiam estar no lugar do encontro, estar ali com o coração quebrantado e dizer, o Senhor disse para a gente não comer, mas a gente comeu. Mas eles estariam ali, o problema é que eles preferiram fugir da presença. Eles preferiram não estar no lugar. Porque o nosso problema, muitas das vezes, é não valorizar o lugar da presença. A gente valoriza mais as nossas ações, valorizamos mais o que fazemos do que entender que o lugar da presença, o relacionamento com Deus vale mais do que toda e qualquer situação. Quando Deus chega, Adão, cadê vô? Aonde você está? A questão de Deus era mostrar para Adão, Adão, por que você não está aqui? Por que você não veio para o nosso encontro? A Bíblia vai dizer que Adão olha e fala, ai Senhor, eu comi e eu senti vergonha. E sabe o que a gente aprende, querido? No decorrer da trajetória da vida, que o que Deus queria era só que Adão e Eva estivessem ali, reconhecendo. Não de longe, mas de perto. Sem Deus precisar perguntar onde você está. Senhor, eu estou aqui, eu comi. A gente entende que a importância do relacionamento para Deus é tão mais valioso do que as nossas atitudes, os nossos erros. Quando Ele envia Jesus. Quando Ele envia Jesus. E Ele envia Jesus para quê?
Para perdoar os nossos pecados. Ele envia Jesus para quê? Para redimir a gente das nossas ações erradas. Jesus é o advogado, é o intermediário, é o ponto de contato que a gente tem para ser levado a Deus. Então a gente vai perceber que o importante para Deus é nós estarmos no lugar do encontro, com um coração quebrantado, com um coração contrito, com uma mente, com o entendimento dos nossos erros e das nossas falhas. E é por isso que Jesus fala, você precisa negar a tua prática de vida, negar a construção que você entendeu de vida que é boa para você. Não é segundo as tuas vontades, não é segundo os teus desígnios, não é segundo os teus planos, porque por você mesmo, você vai produzir tudo que é da terra, mas em mim, quando você negar a você em mim vai ter uma nova vida e você vai conseguir desenvolver uma vida plena. Então é entendermos que nós precisamos negar a prática da necessidade da nossa humanidade decaída. A nossa vida vai sentir necessidades, vai sentir desejos, vai sentir vontades que estão distantes e nos levam para estar distantes de Deus. Foi o sentimento que Adão teve. De todas as árvores vocês podem comer. De uma única. Uma única. E existem coisas na nossa vida que nós vamos entender que são coisas mínimas, que nos afastam do amor de Deus, de viver a vontade de Deus. Foi o comer uma fruta que Deus disse para não. Sabe o que nós precisamos entender? Que não são coisas muito grandes que nos afastam de Deus, mas são desejos pequenininhos dentro da gente, que essa carne, que essa humanidade decaída deseja. E ela grita muitas das vezes porque ela quer. Mas é nesse lugar aqui que nós precisamos estar, de estar em Jesus e dizer, eu nego essa minha necessidade, eu nego a minha carne, eu nego a minha vaidade, eu nego essa minha vontade que está sendo produzida pela minha humanidade decaída, porque eu quero te seguir, porque eu quero viver essa renúncia, porque se o Senhor sofreu por mim, se o Senhor padeceu por mim, se o Senhor derramou gotas de sangue naquela cruz por mim, para me reconciliar com o Pai, para me dar vida eterna, quem sou eu para dizer que não posso me negar para poder estar na tua presença? É sobre negar, é sobre renunciar. Renunciar no vocabulário, no dicionário. Obrigada, vocês me ajudaram. Nossa, vocês foram agora. O significado é abrir mão do que eu tenho direito. Eu renuncio à minha vontade. Então perceba que Jesus, ele renunciou o direito de estar sentado com o Pai na eternidade. Ele renunciou por um período de tempo a sua glória. Ele abriu mão da sua glória. A gente canta aqui, né? Abriu mão da sua glória. Sangrou no madeiro por mim. Ele renunciou. Para quê? Para nos resgatar, para nos reconciliar. E ele está nos dizendo, vocês também são capazes de renunciar à humanidade decaída de vocês. São capazes de renunciar essas necessidades decaídas dessa terra, simplesmente para ter intimidade com a minha presença, para andar comigo, para viver comigo por toda a eternidade. Porque
Ele não está pedindo, Maico, nada do que ele já não tem entregue. Ele não está pedindo nada do que ele já não tenha feito. E nós estamos vivendo em um tempo de uma geração que salta a viver pelos próprios direitos, pelas próprias vontades, por aquilo que eu quero. Só que é uma geração que tem declinado. É uma geração que tem sofrido as amarguras da alma. É uma geração que tem sofrido. Por quê? Porque todas as vontades, todos os ânimos, todos os ímpetos de decidir por si mesmo, de querer realizar as coisas que a humanidade decaída deseja, tem levado vidas à morte. Aí o Senhor está dizendo, eu tenho vida. E eu não tenho só vida, eu tenho ela com abundância. Mas você não pode permitir que a sua humanidade decaída defina as tuas ações, o teu comportamento, defina a tua mente, defina a tua fala, defina quem você é. Aleluia. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não deixa a humanidade decaída prevalecer. Tome a sua cruz. Meu Deus, a hora já foi. Deixa eu pular. Tome a sua cruz. E eu já ouvi tanta gente falar, né? Sobre tomar a sua cruz. As pessoas olham tomar a sua cruz como um problema. Como uma tribulação. E Jesus está dizendo, olha, tome a sua cruz. A cruz é o que eu vou carregar. É aonde eu vou padecer, é aonde eu vou sofrer. É aonde eu vou entregar a minha vida. É aonde eu vou estar preso, sangrando. A cruz é um lugar de morte. A cruz, ela é um lugar de vergonha. Mas mais do que todas essas coisas, a cruz é o meu comprometimento com o Pai. A cruz é o lugar do meu comprometimento. Eu desci da glória, eu caminhei por toda a terra. Eu exerci curas e maravilhas por toda a terra. Mas eu sabia que o findar desse propósito era a cruz, é o meu comprometimento com o meu Pai. Porque é nesse lugar de comprometimento que eu faço a minha entrega. E é por causa dessa entrega que a humanidade vai ser reconciliada. É por causa dessa entrega que a humanidade vai ser resgatada, restaurada, redimida. E poder olhar para o céu e dizer, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender que Jesus não estava dizendo, olha, pega o teu problema aí e vive. Olha, pega essa situação difícil aí e vive. Não, ele estava dizendo assim, pega o comprometimento da eternidade e carrega. Pega o comprometimento de que você quer entrar na eternidade e carrega. Pega o comprometimento comigo de carregar. Aleluia. Ele está carregando a cruz. E eu acho lindo que quando ele está na via dolorosa, carregando a cruz, tem um certo Simão que está entrando na cidade. E ele está entrando na cidade porque a cidade estava em festa. Era tempo de celebração da Páscoa. E ele está entrando na cidade para levar o seu sacrifício no templo mais uma vez. Porque a festa da Páscoa
era para levar o seu sacrifício no templo, para ter os pecados da sua vida e da sua família perdoados, e eles poderem ter acesso a fazer a sua oração em Deus. E aí é lindo porque tem um homem que ele está fazendo o natural, o cotidiano de todos os anos. Ele só está passando na cidade. E alguém simplesmente pega a cruz de Jesus e lança sobre ele, para ele carregar. E eu gosto desse texto porque aquele homem, ele está com as suas vestes brancas preparadas para entrar no templo, para entregar o seu sacrifício, para ter apenas algumas gotas de sangue daquele animal, aspergido nas suas vestes, para ele levar de volta para casa e dizer: fomos perdoados. E eu me maravilho com esse texto, porque agora alguém que estava indo, decidido só celebrar a festa, decidido a entrar quebrantado no templo e fazer mais um ritual de todos os anos, mas agora alguém pega a cruz e coloca. E eu acho lindo que ele não rejeita carregar aquela cruz. Ele poderia dizer: não, eu não quero, eu não estou aqui passando para isso, eu não quero viver isso, não. Ele se permite pegar aquela cruz e ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E agora ele não tem a sua roupa manchada com sangue de animal como todos os anos, mas aquele homem, ele é o primeiro a ter a sua roupa manchada com sangue daquele que é santo, daquele que é o Cordeiro vivo de Deus. Ele só queria, Valdirene, viver mais um ano o tradicional e o ritual. Só que agora ele está entrando no meio da cidade e ele está atravessando naquele momento e vivendo exatamente naquele momento. E sabe o que eu percebo? Que ele não sabia o que ele ia viver, mas Deus estava olhando um coração quebrantado, um coração contrito, entrando na cidade para celebrar mais um ano. Mas aí o céu olhou e decidiu: não, você agora vai passar, você agora vai para o próximo nível, você agora não vai voltar para a tua casa com roupa manchada de sangue de animal, você vai voltar para casa com roupa manchada do sangue de Jesus. Existem momentos que a gente não entende por que a gente é lançado às vezes no meio de uma tribulação, no meio de uma situação adversa. A gente não entende, mas é Deus preparando a gente para o próximo nível. É Deus levando a gente para o próximo nível. Aleluia. Aquele homem foi inserido a negar a si mesmo naquela hora. Ele foi inserido a viver aquele processo naquela hora. E ele tomou a cruz. Ele carregou a cruz. E Deus está dizendo para nós nessa noite: a cruz não é uma tribulação. Ela pode ser sofrimento, mas é o teu comprometimento. E é esse comprometimento que você tem com Ele que vai dar a vida que você precisa, que vai dar a salvação que a tua casa precisa, que vai trazer a restauração que o teu casamento precisa, que vai trazer aquilo que você e a sua casa precisa. Comprometimento. Porque quando eu me comprometo em carregar a cruz, quando eu entendo que eu preciso negar a mim mesmo, eu estou negando a minha velha criatura. Eu estou negando uma mentalidade antiga. Eu estou negando sentimentos antigos. E essa é uma noite que o Senhor está nos chamando. Você até tem o direito de viver com esse sentimento, mas Ele está dizendo: renuncia. Ele está dizendo: você até tem o direito de sentir isso que você está sentindo. Você tem direito, é a tua vida. Eu te dei o fôlego para viver. Só que eu estou te apresentando que tem uma vida mais profunda, mais bonita, superior a esse sentimento e a isso que você está vivendo. Ele está dizendo: abre mão dessa sua opinião avassaladora acerca de uma causa
Ele está dizendo, abre mão e me entrega. Deixa que eu decido, deixa que eu direciono. Deixa que eu vou te instruir de uma forma mais leve. Aleluia, ele está dizendo, renuncia. Renuncia a essa prática. Renuncia a esse momento. Renuncia a essa ilusão. Para ter intimidade. Para ter intimidade. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E ele vai dizer, e siga-me. Porque aquele que acha que está ganhando a sua vida, perde. E a gente canta, né? A gente canta. Como é que é? É o texto bíblico, mas eu queria, né? Não é essa, não é a outra. Ai, gente, me ajuda. Vai, David, me ajuda. O Vitor até falou, ganhar. Como é que é? Era mim, mas não era essa, não. Vamos pra frente que eu de música toma a benção. Perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. É isso aí. Eu, como cantora, estou uma boa pregadora, né, não, irmãos? Ô, Jesus. Ô, meu Pai. Pessoa ruim de cantar. Se eu for numa visita no lar me pedir para cantar um hino, eu não lembro nenhum desses que a gente canta. Eu só lembro lá dos antigos. Mas vamos lá. Para mim encerrar aqui, caminhar para concluir. Ministério de louvor já pode vir para cá. Mas não precisa cantar essa música que eu tentei puxar agora não, tá? Pode ir. Pensou que ia cantar essa? Ah, tá. Tá entendendo, gente? Tá claro para você aquilo que Jesus está falando essa noite? Tá entendível? Aí ele termina aqui dizendo, aquele que acha que está ganhando a vida, porque a gente tem uma definição de sucesso, sim ou não? Sim. A gente tem um padrão que a nossa humanidade decaída construiu sobre sucesso. Na verdade, o mundo criou uma forma do que é sucesso. Só que Jesus está dizendo, olha, do que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Destrinchando para hoje, é Jesus dizendo, o que adianta você viajar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você construir e ganhar muito dinheiro e mansões e carros se a motivação não for Jesus? O pastor hoje estava aqui ministrando o ofertório. E se a gente for falar que a gente não gosta do dinheiro, a Bíblia condena a gente amar o dinheiro. A Bíblia condena. Pode amar não. Amar a Deus. Mas a gente gosta, sim ou não? Sim, irmão. Vamos ser hipócrita. E Deus sabe que a gente precisa dele para viver. Deus não é retardado. Deus é inteligente. Só que a problemática da vida do homem é a base das motivações que ele constrói sobre aquilo que ele quer ter. Não é pecado ter uma casa. Não é nem pecado você ter uma mansão. Não é pecado você ter um bom carro. Não é pecado você viajar. Não é pecado você desejar essas coisas. A questão é se a tua motivação inicial está nessas coisas. Porque a nossa motivação inicial de vida é que tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu adquiro, seja para a glória do nome do Senhor. Então a questão do ter, do ganhar a vida, do ter sucesso na vida, precisa ser avaliado pelas nossas motivações.
E aí o Senhor está dizendo: se você negar a si mesmo, as suas motivações vão estar em mim. E eu acho lindo quando Jesus ele vai falar que ele é a videira e nós somos os ramos. E se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Então Jesus ele não nos condena o fato de pedirmos sobre as nossas necessidades terrenas. Ele não nos largou aqui como filhos abandonados, não. Nós temos um pai que cuida dos seus filhos na terra. Só que o que ele quer é que sejamos filhos, que amemos ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai, sobre todas as coisas. O que Ele espera de nós é que a gente se negue a essa condição de necessidade de humanidade decaída, que a gente tenha comprometimento com a cruz. E isso fará com que a gente não olhe para a vida somente pelas coisas. Os nossos olhos precisam estar nele. O nosso amanhecer precisa estar nele. O nosso meio-dia precisa estar nele. O nosso entardecer precisa estar nele. O nosso anoitecer precisa estar nele. E não é que seja para ele, é estar nele. O que o Senhor não quer mais de nós é que a gente apenas faça para ele. Ele quer que a gente esteja nele. Como a vara está na videira, ele quer que nós estejamos nele. Aleluia. E a gente conclui nessa noite que o próximo nível está totalmente ligado à nossa capacidade de entender sobre renúncia, porque o primeiro a renunciar foi ele. O primeiro a abrir mão foi ele. Ele abriu mão do direito de permanecer no céu para vir à terra. E o preço que ele pagou foi para nos dar exatamente intimidade. Intimidade. E intimidade é algo que a gente busca. Intimidade é algo que a gente procura ter. E que esse seja o próximo nível de conhecer mais de Deus. Então eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite.